Saudações cristãs, você está no canal Espada Triunfante. Nesta série, A Era do Engano, estamos falando sobre mentiras, falácias, engodos históricos e variadas omissões também na historicidade brasileira, principalmente na historicidade brasileira. Nós vivemos uma era de mentiras, você é enganado sempre de alguma forma, de alguma maneira, né? E até revistas como essa aqui, por exemplo, fala sobre as mentiras que os pais contam para os filhos, né? Então você ouve os pais dizendo: fazemos tudo por você, eu amo meus filhos da mesma forma, não vai doer nada, mentir é feio, estou sem dinheiro. Bem, a verdade é que a mentira, ela é enaltecida como algo nobre em nossa era. Nós vivemos uma era de engano, de mentira. E a Bíblia, ela condena totalmente a mentira. A mentira já vem desde o Éden, né? Mas quando você lê revistas e livros por aí, quando vê notícias como essa, por exemplo, os pecados do Vaticano, né? Crises da igreja, né? Então a gente, quando lê algo assim, você tem que ler também o contraponto. Você tem que ler o livro também, que eles possam se defender. Então sempre a gente vai ter que ler o contraponto, porque se você não ler o contraponto, você não consegue ter uma visão global da historicidade. No vídeo anterior, nós estávamos falando sobre José de Anchieta, que é visto como um grande herói do Brasil, né? Ele participava de um movimento contra a reforma, né? Contra a reforma protestante, né? A tão odiada reforma protestante. Mas o que acontece é que o Brasil, ele não teve a felicidade de se tornar um país protestante. Porque se você for observar a economia dos países da Europa que se tornaram protestantes, é uma coisa bem agradável, né? Basta olhar para Genebra. Agora, o Brasil, ele tornou-se um país católico romano e daquele catolicismo bem medieval mesmo, certo? E José de Anchieta foi uma das pessoas que contribuíram para que povos, né, coloniais pudessem se tornar católicos romanos. Mas o que acontece é que José de Anchieta, ele enforcou, né, um pastor cristão evangélico, né, no ano de 1567. Você pode obter essas informações em dois livros, se você achar em sebos por aí. O Santo que Anchieta matou, e Anchieta, Santo ou Carrasco, do ex-padre Aníbal Pereira dos Reis, que pela própria Igreja Católica era considerado um erudito. O seu linguajar era muito refinado, o seu português era realmente extraordinário, e a sua vida também era um exemplo, né, como padre também. E ele percebeu que ele estava sendo enganado por mitos, né, concernente à imagem de esculturas. Quando ele pergunta para outro padre, e o outro padre fala para ele: você reza mesmo para essa imagem? Isso daí não tem fundamento nenhum. E ele começa a ficar chocado com aquilo, né? E ele traz uma historicidade devido à profundidade com que ele viveu dentro da Igreja Católica, ok? Ele escreveu variadas obras. Eu tenho poucas obras aqui dele, mas são obras que você encontra somente em sebos, tá bom? São obras antigas. O Sinal da Besta, Apocalipse 13, 14 e 15. Ex-padre católico romano, Aníbal.
A Senhora Aparecida, um relato verdadeiro sobre a aparição da Santa. Um relato histórico sobre a verdade da Santa Católica, né? Dr. Aníbal, ele explica detalhadamente como se formulou, né, este mito brasileiro, tá? O padre cria em Jesus, mas não era salvo. Um outro livreto também do pastor Aníbal Pereira dos Reis. Eu vou achar um vídeo dele que existe, é raro você achar o vídeo no YouTube dele, mas existe um vídeo em preto e branco onde ele está trazendo uma palavra muito interessante. Eu vou ver se eu consigo deixar para vocês no link aqui embaixo, ok? Para vocês poderem conhecer o pastor Batista, né? Ex-padre Aníbal. Bem, o senhor Aníbal, ele também contribuiu com uma historicidade que é desconhecida pela grande parte do povo brasileiro, principalmente nessa questão do enforcamento de Boles, né, aquele pastor calvinista francês. Bem, nesta trágica história desse enforcamento, também perpetua um mito. Qual que é o mito? O mito de que Boles, né, no caso o pastor francês, teria se tornado católico romano antes de morrer. Este fato é reproduzido no filme Anchieta, José do Brasil, um filme de 1977. Mas trata-se de uma falácia histórica. Relatos católicos antigos asseveram por vezes que pessoas moribundas se convertiam à fé romana, tais como Rui Barbosa e Leopoldo Aires. Este último tornou-se um missionário evangélico. Estando gravemente enfermo, recebeu a visita de vários clérigos que espalharam seu arrependimento e o seu retorno ao catolicismo. Era algo que os padres, os jesuítas faziam com frequência. Esses boatos de dizer que o moribundo arrependeu-se e retornou ao catolicismo romano. Não há veracidade histórica nesses fatos apresentados pela versão católica. A bem da verdade, Boles permaneceu firme em suas convicções evangélicas, embora estivesse nas masmorras baianas, sofrendo atentados e enfrentando Anchieta, que constantemente tentava persuadi-lo a passar da fé reformada para a fé católico-romana. Constatamos deste modo que a fé de um homem que não foi abalada diante dos variados assédios do catolicismo romano. O catolicismo romano não foi capaz, através do padre Anchieta, persuadir o pastor Boles. Não seria diante da forca que ele se converteria ao catolicismo romano, como é relatado pelo padre Anchieta, pois era comum, então, como eu já disse, os clérigos católicos relatarem conversões sem testemunhas, naqueles períodos distantes da história. Ao contrário dessas supostas conversões, Boles morreu pela fé, mas confiando no seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele e os seus companheiros ficaram conhecidos como os mártires do calvinismo no Brasil. Infelizmente, nesta era do engano, os jovens de nossas escolas não podem ler a verdade em nossos livros de história, especialmente a verdade sobre a morte desse cristão chamado João Boles, pelas mãos de José de Anchieta. Esta trágica história é apresentada por João Francisco de Lisboa. Com um ânimo firme e resoluto, perseverou na sua fé e afrontou a morte. Ele mesmo admite que Boles morreu na fé evangélica. Bem, Arthur Hewlard, na obra Villagone, né, de 1897, né, na página 170 e 171, classifica Villagone de o Caim da América. Este autor relata como foi a morte de Boles. E porque o carrasco, talvez condoído, sem coragem de apressar a morte da vítima inocente, ele mesmo,
o santo José de Anchieta acaba de matá-lo, dizendo ufano ao carrasco acorvadado: eis aí como se mata um homem. E foi lá, José Anchieta concluiu o serviço. Observa-se que no fim dessa história trágica, Anchieta enforca o cristão Bolés, pois nem mesmo o carrasco teve coragem de matar um homem inocente simplesmente por religião. É estranho que este fato histórico tenha sido omitido dos livros escolares e até nos livros da história brasileira. Um capitão de mar e guerra do Corpo de Fuzileiros Navais e também pastor, relata em sua obra que este fato ocorrido com Bolés e elogios a matanças de índios foram os motivos pelos quais a canonização de Anchieta pela Igreja Católica foi adiada por 4 séculos e só foi oficializada no dia 3 de abril de 2014 pelo Papa Francisco. Dentre tantas histórias deixaram de ser contadas em nosso Brasil, recomendaria que os leitores procurassem conhecer a verdadeira história de como surgiu também a adoração à Senhora Aparecida, tão venerada no Brasil e em países com predominância católica, e também como um padre chamado José Alves Vilela, de Guaratinguetá, almejou ser bispo e, através de uma história fictícia de uma imagem que apareceu no rio Paraíba, fez surgir uma imensa idolatria em nosso país. Certa vez, conversando com um apologeta brasileiro, tivemos um debate amigável e procurei apresentar a ele que, embora os jesuítas tivessem de fato levado contribuições científicas e educacionais à Europa e ao mundo, e por que não dizer também ao Brasil, a sua proposta, a proposta dos jesuítas de contra-reforma, deixou marcas trágicas em nome da fé em todos os países que eles passaram. Então, no próximo vídeo, continuarei essa trágica história, mas infelizmente é uma história verdadeira de José de Anchieta. Até o próximo vídeo, deixe seus likes, seus comentários. Estamos lá no próximo vídeo. Amém? Deus abençoe.